Bem-vindos ao Almeida Podcast, e aqui tudo que tocamos transformamos. Eu sou a Lídia, advogada, pós-graduada em antropologia filosófica e apaixonada pela essência humana. E eu sou a Carol, sou engenheira ambiental e também apaixonada pelo comportamento humano. Sou neurocientista em formação e esse podcast surgiu com o objetivo de trazer um sopro de realidade em meio a tanta confusão que a gente está vivendo no mundo hoje. Aqui nós vamos ter conversas profundas sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e tudo isso focado em alta performance. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente vai trazer muito conteúdo para vocês. E para se conhecer, nada melhor do que colocar a casa em ordem. Mas e aí? Como fazer isso, Carol? Hoje a gente vai ter uma conversa profunda sobre os nossos hábitos, a virtude da ordem e como os hábitos ancoram a virtude da ordem. Falando sobre virtude, a gente pauta muito daquele princípio, a gente imagina muito aquela mulher de vestido comprido, um avental, cuidando de casa, e a gente precisa derrubar essa ideia de virtude, sabe? A gente precisa entender que virtude é algo que o ser humano precisa, essencialmente, é da natureza humana, para que ele flua, para que ele se desenvolva. Hoje a gente trabalha aqui, nós vamos trabalhar muito nos nossos podcasts essa diferença entre virtudes e vícios. E é justamente identificando no nosso dia a dia essas duas características dos nossos comportamentos, isso aqui é uma virtude ou isso aqui é um vício, que a gente vai conseguir se autoconhecer e verificar aquilo que realmente precisa ser ordenado, que precisa ser habituado. A gente separou aqui, para facilitar o nosso bate-papo, alguns pontos para a gente começar e desenvolver a nossa conversa. Para começar, vamos fazer uma definição muito rápida sobre o ser humano. Nós somos animais racionais. Somos compostos por matéria, que é o nosso corpo, e por alma, que é essa alma racional que nós temos. É a nossa alma racional que nos diferencia dos outros animais e dos vegetais também. Aqui em um podcast específico a gente pode tratar sobre essas características da essência humana. Mas aqui a gente separou que corpo e alma, eles atuam um sobre o outro. Por quê? A nossa mente, ela reage, ela reflete diretamente no nosso corpo. Então, se algo dentro de nós está desordenado, consequentemente, o nosso corpo ele vai sofrer com isso. E também vice-versa. A gente vê muito a questão hoje do vício e entorpecentes e tudo mais. Sua alma está doente, você tem a necessidade, um vazio, a necessidade de alguma coisa, e você mutila o seu corpo para preencher esse vazio. E machucando, mutilando o seu corpo, automaticamente você está adoecendo ainda mais a sua alma. Então, as virtudes e a virtude da ordem, ela vem justamente para a gente identificar tudo isso que está desordenado dentro da gente, prejudicando o nosso corpo, prejudicando a nossa alma e colocando ordem mesmo, né? Nessa casa e no exterior também. Essa coisa do corpo e da alma atuarem um sobre o outro é tão interessante quando você começa a racionalizar, porque o interno reflete o externo, sempre. Se a gente está pensando coisas ruins, alimentando pensamentos que são autodestrutivos ou destrutivos até para outras pessoas, a gente acaba se adoecendo. Não à toa aparecem doenças psicossomáticas. A gente adoece a nossa mente com esse tipo de pensamento, consequentemente, aparece um sintoma, uma doença que você não sabe de onde veio. Talvez você até tenha ali uma rotina que não favoreça doenças, mas aí começa a surgir uma alergia, uma dor de estômago, uma dor de garganta. Mas quando você para refletir, uma dermatite, mas quando você para refletir, dentro das suas relações, elas estão adoecidas, o que acaba adoecendo a sua mente também. A forma como você lida com a sua rotina, se você está sempre bagunçada, agitado demais, acaba te adoecendo também. Ansiedade, às vezes até indo para uma coisa pior, mais grave, uma depressão, enfim. Tudo isso vão gerar sintomas no nosso corpo. Sintomas físicos. Sintomas físicos, que são essa questão psicossomática. E também o interno afeta o externo, de forma que, se tá bagunçado aqui dentro, você pode parar. Se você vive num quarto que tá bagunçado, sua mesa do trabalho vive bagunçada, o seu armário, as suas gavetas, se sua vida tá bagunçada, literalmente, o ambiente que você vive tá bagunçado, pode perceber que dentro de você alguma coisa não tá em ordem. E é muito interessante essa questão das doenças psicossomáticas, porque eu passei por um processo de adoecimento de cura interno nesses últimos anos, principalmente de 2017 para cá, e eu vivia no hospital.
Eu vivia no hospital. Assim, eu achava que estava tudo bem porque eu sou ansiosa. E eu não sou muito de falar, de problematizar assim, para as pessoas ou tentar resolver. Na minha cabeça, eu sempre tive que ser forte e dar um jeito. Então, 2017 em diante, foi assim, ladeira abaixo. Eu vivia no hospital. Garganta infeccionada, eu tomava todo quanto é tipo de antibiótico. Minha garganta não melhorava. Ansiedade, eu achava que era bronquite asmática e não sei o que lá, o quê. Depois que eu fui estudar, que eu fui perceber, era só uma crise de ansiedade. Eu não fazia ideia de que era o meu psicológico que estava causando isso. E é tão surreal que eu sempre fui muito saudável fisicamente falando. Eu faço exercício há muitos anos, eu me alimento muito bem. Eu fazia muito uso de álcool, o que também é uma forma de. É uma manifestação da desordem interior, né? Mas era muito estranho, porque eu sempre fui muito saudável e eu vivia doente. Até quando eu comecei a namorar meu marido, ele falava assim, vida, mas você vive adoecendo, o que que tá acontecendo? E eu acho não, era essa desordem interna, né? É muito interessante isso que você falou sobre eu era muito saudável, mas ainda assim eu vivia doente. Porque hoje em dia a gente tem uma visão muito deturpada do que é a saúde. Você pensa numa vida saudável, a pessoa tá comendo bem, ela tá fazendo exercício físico, mas a definição de saúde, ela é muito mais ampla. Ela envolve o físico, o corpo, como você se alimenta, se você se exercita, o mental. Então, se você tá fazendo uma dieta, tá treinando bonitinho, mas a sua cabeça tá doente, você não é uma pessoa saudável. Ainda que esse estilo de vida te ajude a melhorar o seu mental, se você não está bem mentalmente, você não está saudável. E o social. Eu tenho uma vida saudável, me alimento bem, me exercito, tô com a minha saúde mental ali até, ok, mas eu não tenho vida social. Sou Eu não tenho isolada do contato com as mundo. pessoas. Você não é uma pessoa saudável. Então precisa interligar esses três pontos para ser saudável de fato. Então não é só, eu tô me sentindo. É o bem-estar integral. Sim, e aí você falando isso me remete à ordem. Até para você ter uma saúde integral, você tem que ter uma ordem de prioridade, uma ordem de organização mesmo. Porque aqui, quando a gente fala de virtude da ordem, é muito importante a gente ter em mente que não é só ordem no sentido de organizar, de pegar o que está bagunçado e organizar. Não, é ordenar prioridades. Então, eu tenho a minha prioridade, a minha saúde física como prioridade, mas e a minha saúde mental? Eu tô dedicando tempo suficiente para ela e a minha saúde social, relacional, porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, a gente precisa, até eu que sou melancólica e amo ficar sozinha, eu sinto necessidade de interagir. E aí a gente fez um desafio que eu e a Carol juntas, a gente tem nessa ânsia, né, de querer compartilhar tudo que a gente estuda, porque é uma obesidade mental, a gente vai estudando, 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 e não compartilha isso com Vem ninguém. aquela coisa, meu Deus, o mundo precisa saber disso. E como que eu vou passar isso pra frente? As pessoas precisam saber disso, porque o nosso mundo tá louco. Muito louco. E aí a gente criou o Desafio 30, que basicamente era um desafio onde a gente, um grupo de mulheres se ajudavam a criar bons hábitos, né, a evoluírem juntas. E uma das primeiras aulas que a gente deu lá foi sobre a virtude da ordem. Existe um livro, inclusive, muito bom, ele é pequenininho, 90 páginas, do Francisco Sales. E ele traz a virtude da ordem, que é justamente isso que a Carol falou, até sobre a saúde. A sua saúde física tá boa, mas e a mental? E a social? E aí ele traz que para a gente ter uma vida ordenada, ele usa o exemplo da palma da mão. Então aqui são prioridades, não necessariamente quantidade de tempo, mas prioridades, é aquilo que você não pode deixar de fazer. Ele coloca Deus no dedo do meio, que é o maior, ele coloca a família no anelar, que é o segundo maior, o profissional, que é extremamente importante também no indicador, o lazer, né, o descanso e a vida social aqui no polegar. E o que isso quer dizer? Que não é que com Deus eu tenho que gastar mais tempo porque ele está no dedo do meio, no topo. Não, é aquilo que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de ordenar a minha vida para que eu tenha tempo de viver um relacionamento com Deus, um relacionamento com a minha família, um relacionamento com o meu trabalho, um bom relacionamento com o meu trabalho, um relacionamento de lazer, e que não necessariamente encher a cara de álcool e Fugir da fugir da realidade. realidade, mas até socializar aqui no lazer, né? E a vida intelectual, que é também, assim, uma forma de descanso. Eu posso descansar lendo um livro, que é o que a gente faz, inclusive. Sim. E essa questão de criar prioridade, antes de tudo vem a saúde. Como que você vai dedicar tempo para Deus, para a família,
enfim, se você não está saudável. Então, olhar para os nossos hábitos de saúde, o nosso sono, a nossa alimentação, isso é a base fisiológica que a gente precisa para todo o resto funcionar bem. Então, se eu durmo mal, eu posso até tentar me alimentar bem, tentar me exercitar, mas a conta desse sono mal organizado vai chegar. Se eu até durmo bem, mas eu me alimento mal, eu só estou colocando nutriente de baixa qualidade para dentro do meu corpo, o corpo vai cobrar. Não vai ter um funcionamento pleno do meu organismo para que eu pense bem, entende? Para que eu racione... Não é nem racionalizar. Eu falo assim porque a coisa da neurociência está muito latente, muito evidente aqui na minha cabeça. Mas, por exemplo, o sono. Se você não dorme bem em quantidade, em qualidade, o seu córtex pré-frontal não descansa o suficiente para que você tenha clareza mental, para que você tome boas decisões. Então, a base de tudo é o sono. Se você não descansa o seu corpo fisicamente, todo o resto vai se desdobrar. Inclusive, até você vai ter mais dificuldade para fazer uma dieta, para poder treinar, a sua força de vontade ela vai ser reduzida. E é interessante essa questão do sono e da saúde para a gente ter a capacidade de fazer tudo, porque eu venho de semanas muito tensas. Inclusive, eu fiquei ansiosa com a ideia dessa nossa inauguração aqui desse podcast. E eu não dormi bem. Então, assim, eu fiquei a semana toda muito irritada, muito depressiva, muito cansada, sabe? Você olha pra mim, eu tô. Então, eu não tive condições de me relacionar bem com o meu marido. Eu tenho eu tenho a segunda-feira que eu faço recolhimento das mulheres na igreja. Não consegui ficar até o final. Então você vê que a falta desse principal hábito, que é um bom sono, uma boa noite de sono, prejudicou toda a minha ordem, a minha estrutura, assim, diária. E então, falando de virtude da ordem, eu e a Carol, a gente chegou em uma conclusão e foi quando a gente casou, assim, que olha, dá para unir a antropologia com a neurociência, porque para se ter uma vida ordenada, para se ordenar as coisas, a gente começa com hábitos. E é tão difícil hoje em dia, as pessoas. Eu e a Carol, a gente brinca muito que a gente não faz nada demais, né, Carol? E as pessoas olham pra Ordinário. gente e falam: Nossa, como é que vocês conseguem? Que incrível, acorda cedo, corre, depois de repente, 6 horas da manhã, você já viveu uma vida toda. E se alimenta bem, tá com o corpo bonito, a pele tá boa, meu Deus! E é como se a gente estivesse fazendo algo surreal. Extraordinário. E é algo completamente normal que todo mundo deveria fazer. Não que é fácil, né? Mas todos deveriam fazer. Você falando do sono, por exemplo, eu estava ansiosa, não consegui dormir. Como que eu vou adquirir esses bons hábitos para eu conseguir viver uma vida ordenada? Uma forma prática de eu fazer isso. De forma intencional. Você precisa parar, olhar para sua rotina, tá? O que está caótico aqui agora? Se a primeira coisa que eu preciso resolver é o meu sono, eu preciso ter energia para poder fazer todo o resto funcionar. Como que eu posso melhorar a qualidade do meu sono? Existe um protocolo que a neurociência já confirma que isso funciona realmente, que é a higiene do sono. Você vai evitar cafeína depois das 3 horas da tarde, praticar atividade física, de preferência na parte durante o dia, né? Até no máximo às 6 horas da tarde, porque a atividade física agita o corpo e você pode Então, à ter uma noite é ruim. dificuldade para descansar, para desacelerar. Além de evitar a cafeína durante a tarde, fazer atividade física, você também precisa estabelecer horários para dormir e acordar, porque essa rotina vai regular o seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É como se fosse o nosso relógio biológico. É como se a gente tivesse um reloginho ali dentro, um cuco que vai funcionar. 6 horas da manhã, eu vou acordar ela. E aí o cortisol sobe, você começa a despertar. Você tem um pico de energia ali na primeira parte da manhã, na primeira parte do dia. Isso é o normal, né? Normalmente as pessoas estão acordando. Ai, meu Deus, quer voltar a dormir. Ai, eu não sou matutino. Ai, eu sou Eu sou noturna. pessoa noturna. Não, amor. Noturno é morcego. Não Ser existe. humano é de dia. Não existe ser humano noturno. Quando você ouvir alguém falando isso, se você fala isso, pode parar, porque Já já começa o hábito de não falar isso mais. existem sim diferenças entre algumas pessoas, mas é o matutino e o vespertino. Mas não significa que a pessoa vai acordar à tarde. Ela vai acordar um pouco mais tarde. Então, a pessoa que é extremamente matutina, ela acorda ali 4, 5 da manhã, nossa. E a gente se sente bem. Agora, a pessoa que é vespertina, ela vai acordar ali por volta das 6, das 7 e vai se sentir melhor do que se ela tivesse acordado antes de madrugada. E assim, acordar um pouco mais tarde não significa passar das 8, porque aí já é disfuncional também. Que você também desregula o seu ciclo circadiano se você demora demais para acordar. Ou então, acorda, desliga o despertador, acorda, desliga o despertador. Isso bagunça tudo. Então, o ideal é o quê? Acordou? Levanta. Quero regular o meu sono? Não, eu tô cansada ainda. Não interessa. Levanta,
vai fazer suas coisas. Naturalmente, por ter acordado mais cedo, mesmo que você não tenha uma boa noite de sono, você vai sentir cansado, vai sentir sono um pouco mais cedo. Então, lá, 8, 9 horas da noite, você já vai começar a sentir uma necessidade de desacelerar. E aí você vai aproveitar isso, vai evitar telas, ir pra cama mexendo no celular, ficar rolando o feed do Instagram. Isso estimula o nosso cérebro. Então, você não vai conseguir ter uma boa noite de sono se você tá vendo um monte de notícia ruim à noite, ou um monte de meme que tá fazendo você ficar Turbilhão agitada. de informações, né? Uma coisa que eu acho que a gente precisa muito, eu acho, não tenho certeza, que a gente precisa muito, com esse objetivo aqui do podcast, é instaurar uma cultura de que você vai excluir da sua vida a frase eu não consigo. Todo mundo que eu falo, eu acordo 4 horas da manhã. Nossa, mas você acorda 4 horas da manhã pra quê? Eu rezo, malho, tomo meu café da manhã com calma, em paz e vou trabalhar. Porque a partir do momento que eu saio pra trabalhar, esqueça. Minha vida é toda trabalho, trabalho, trabalho. Ah, não consigo acordar 4 horas da manhã. É impossível, lógico, você dorme 1 da manhã. Não existe dormir 1 hora da manhã, tá errado. Ok, cada pessoa é uma pessoa, existem profissões, né? Plantão, 12 por 36, que tem essa rotina, tem pessoal que trabalha em academia, As fecha mães que têm academia, privação de sono. mãe, assim, são questões, perfis, assim, isolados, específicos, que eles têm que se adequar. E também a neurociência e até as próprias virtudes, elas nos ajudam a nos direcionar, né, para poder se organizar nesse quesito. Mas o ponto principal é parar de falar, eu não consigo. Eu não consigo. Você sabe o que você tem que fazer? Eu também dormia meia-noite. A primeira vez, quando eu decidi que eu ia acordar às 4 da manhã, eu acordei às 4 da manhã. Deu 2 horas da tarde, eu estava acabada, obviamente. Eu segurei. 8h30 da noite eu não consegui segurar, eu apaguei. E é intenção. Eu sabia que eu queria começar a acordar às 4 horas da manhã e eu falei, vai doer, vai ser ruim, vambora, tem que fazer. Eu até coloquei aqui que você falando aí, a gente precisa se expor ao sol para regular, né? Como é que é O cortisol. Quando você se expõe ao sol pela manhã, você ajuda a regular esses hormônios que vão definir a melhora do seu sono. Então, o seu cortisol, ele sobe um pouquinho a mais e você também inibe a melatonina, que é aquele hormônio que faz você ter uma boa qualidade de sono. E a aí, melatonina vem, tipo, quando começa o estouro dela, tipo, quando começa a baixar a luz do 6 horas dia. da tarde, o pico da melatonina vem quando tá mais escuro. O ideal seria isso acontecer, só que a gente tá o quê? Tela, Na tela, luz na nossa cara. Então, deu 7 horas da noite, se possível, vai diminuindo as luzes do ambiente, coloca uma luz indireta, evita ficar mexendo no celular ou ficar de frente para a televisão, muito perto. Se não for possível sair do celular nesse horário, coloca o filtro de luz azul, acho que nos da Apple chama Night Shift, que é como se ficasse amarelada a tela, para tirar aquele. para bloquear a luz azul. Porque ela que continua, ela inibe a nossa melatonina, e aí quando você vai deitar, você Você demora a pegar no sono. entende? E tá sempre em É estado de porque alerta. você vai me falando isso, e eu, como antropóloga, assim, em formação, tudo que você me falou me remete muito a necessidades animais, puramente assim, Instintivo. instintivas. Então, é por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente precisa definir o ser humano como um animal. Nós somos animais, mas somos os animais racionais. E o fato de sermos animais, esses instintos são necessários para a nossa subsistência, para a nossa qualidade de vida. Então, você não vai ver um animal, o cachorro doméstico, ele dorme à tarde, mas o cachorro na selva, ele não vai dormir à tarde. Um leão na selva, ele pode até no final, na tardezinha, ele dar aquela descansada, mas você vai ver que. Por que as pessoas falam vai dormir junto com as galinhas? Porque galinha deita, vai pro puleiro cedo, às 18 horas, que é a hora justamente que a luz tá baixando. Então, quando você para se observar, a gente tá tão louco nisso aqui, a gente tá tão recebendo tanta informação, querendo ser tanta coisa que a gente não para olhar o que a gente realmente é. E o que a gente quer? O que a gente quer. É inclusive uma das coisas que a gente colocou aqui, que o primeiro hábito a ser adquirido é o exame de consciência. Primeiro a gente precisa ter uma consciência do que nós somos, animais racionais. Somos animais, óbvio, somos uma criação especial divina, nós temos uma alma racional, mas nós somos animais, cheios de instintos. Inclusive a gente fala dos apetites concupiscíveis e irascíveis, que é puramente da nossa alma animal, instinto, sabe? Prazer, vontade. Essa questão que você falou do cérebro poupar energia, isso tudo é muito do animal. Inclusive, é por isso que é muito difícil a gente
mudar um hábito que já está estabelecido. Essa história de querer acordar mais cedo. Muita gente me vê acordando lá 4 e meia da manhã e fala assim, nossa, eu queria tanto, mas eu não consigo. Tá, primeiro, que horas você vai dormir? Que horas que você costuma acordar? A pessoa acorda 8 horas da manhã e fala que quer acordar. Tá, tudo bem, é super possível, mas precisam ser, é uma construção, é uma mudança muito brusca. O seu cérebro, ele já tem caminhos neurais que já estão estabelecidos para você acordar 8 horas da manhã. Aí você vem para ele e chega, não, agora eu quero acordar 4. Aí você começa a forçar isso. No terceiro dia você vai desistir, porque esse caminho neural ele ainda não foi formado, que você tem o hábito de acordar cedo. Tem que ter a constância. Tem que ter uma constância e tem que ser, são pequenos passos, é uma É o construção. progresso. É um progresso. Entendi. E isso independente do hábito. Ah, quero fazer exercício físico. Tá, o que você faz hoje? Faz o exame de consciência. Por que você quer fazer exercício físico? E o que você faz hoje? Como tá a sua vida Para hoje? partir de onde você está para onde você quer ir, existe um gap muito grande. Então, eu quero me tornar uma atleta corredora, eu quero fazer maratona. Tudo bem, você corre quantos quilômetros hoje? Então, amanhã, você não vai correr 20 quilômetros de hoje para amanhã. Você não vai nem construir. correr se você não corre. Exatamente. É bem difícil pra A caramba. gente que corre, meu Deus. Eu nem corro, eu tento e é muito sofrido. É essa questão do exame de autoconsciência e assim, do exame de consciência, e uma coisa que assim, vocês não vão ver nesse podcast é o tapinha no ombro. Caramba, você quer ser tanta coisa, você quer viajar ao mundo, você quer ser bem-sucedida, você quer um maravilhoso relacionamento, mas você não tem controle sobre si mesmo. O que você vai conseguir na sua vida? Se você não tem autocontrole, eu quero acordar cedo. É difícil pra caramba, mas a única pessoa que tem controle sobre você é você. Se você não tem controle sobre você, você vai ter controle sobre o quê? Então, é parar e pensar: o que eu tô fazendo hoje na minha vida? Ah, eu não tenho tempo. Se você tivesse uma hora a mais no seu dia, o que você faria com essa uma hora a mais? E se você tivesse uma hora a menos? O que você faria com essa uma hora a menos? Você rodaria, gastaria ela inteira no feed do Instagram vendo a Virgínia vender body splash pedido. Ah, fui cancelada aí no podcast. Mas se E, você olhar para o seu tempo de tela, você pode ter certeza que não vai ter em menos de 6 horas. Que você tá fazendo? O que você poderia fazer com essas 6 horas? enfim, então, tudo parte, primeiro hábito mesmo, é essa autoconsciência. E se tiver algum cristão aqui assistindo a gente, alguém principalmente do catolicismo, é uma coisa que a gente faz para confessar nossos pecados. Então, para você saber no que você errou, no que você pecou, você precisa parar e fazer um exame de autoconsciência. Então, para você saber o que você precisa melhorar, onde e como, você tem que fazer um exame de autoconsciência. É aquele ponto que a gente fala muito assim, Lídia, tô desesperada por realidade. Sopro assim de sanidade mental. Então é se olhar com realidade, não vitimizar, não dramatizar e nem dificultar. A autossabotagem aqui, ai, porque eu não consigo, porque eu não sei o que lá, não, não, não. Ah, eu queria treinar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E coloca um monte de empecilho. O ambiente da academia é muito hostil. Enfim, a pessoa vai colocando dificuldade, vai criando um problema. Você dá a solução para ela, ela arruma um problema. Eu sou assim quando eu não quero resolver meu problema. Não fala que você só quer desabafar, você só quer reclamar. Porque se eu tô te dando a solução, você tá me dando um problema, então Ah, uma história, acho que eu contei isso no clube do livro. A mulher, isso em grupo de homens, assim, esses dias o Daniel chegou lá em casa e falou: Não, a gente tava conversando com os meninos ali, aí todo mundo falou a mesma coisa, que a mulherada chega em casa e descasca e reclama, nananã, e a gente pega e dá uma solução, ela fica puta da vida, que ela não quer solução, ela quer só reclamar. Gente, eu quero só reclamar, eu não quero solucionar, porque se eu quiser solucionar, eu não vou nem falar para as pessoas que eu tô com aquele problema, eu vou atrás de fazer, sabe? De resolver. Então, é basicamente isso, é a historinha para boi dormir. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, o ambiente é ruim. E por aí a gente vai, cheio das desculpas. é uma forma muito prática de você conseguir entender onde você precisa melhorar é primeiro definir objetivos. Quais são os seus objetivos no seu relacionamento, na sua saúde, na sua vida pessoal, na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, enfim, qualquer área que seja a sua vida. O ideal é que você pegue um papel e comece a escrever onde você quer chegar, quais são os seus sonhos. E baseado nesse objetivo, nessa meta que você criar, você analisar onde você está hoje e quais são os pequenos passos que você pode criar para poder chegar nesse objetivo que você determinou para você. E pensar numa coisa, que você não precisa ir rápido. Não existe uma linha de chegada que você está competindo com outras pessoas, é a sua vida. Então, devagar também chega. Esse é o ponto. É muito uma pergunta técnica, é porque nós somos muito imediatistas.
Se eu quero definir um hábito, é aquilo que a gente estava conversando, né? Para sermos justos com nós mesmos e para a gente não se frustrar, vamos colocar metas pequenas. Metas alcançáveis, atingíveis, para que a gente não se frustre, não se frustre. Então, a gente estava dando um exemplo do sanguíneo que quer começar a ler. A gente sabe que se ele pegar um livro gigantesco, até o Quebrando o Hábito aqui, a gente sabe que ele não vai conseguir devorar esse livro em 30 dias. Então, para um sanguíneo, que a gente sabe que é muito movimentado, 10 páginas por dia. Ok. Mas para a neurociência, quantos dias para isso virar um hábito? De forma prática, eu já vou começar. Eu preciso começar aqui, ó. Eu tenho um objetivo de começar a ler todos os dias. A partir de quando isso vai virar um hábito na minha vida? Depende. É um grande depende. Nós somos indivíduos, com particularidades, com demandas, com rotinas totalmente diferentes. Para mim, criar um hábito de treinar, dependendo de como foi a minha infância, é muito mais fácil, porque eu tive contato com o esporte lá atrás, porque eu tive, enfim, estímulo dentro de casa, pessoas no meu meio. Então, depende. Em média, são 66 dias, mas depende do hábito, depende da pessoa, Da dificuldade da do hábito, dificuldade do hábito. Então, da energia que ele gasta para ser esse é o ponto. executado. Porque tem gente que, 21 dias. Essa história dos 21 dias, quem criou foi um cirurgião plástico. Maxwell, não vou me lembrar do nome dele, do E sobrenome tá dele. cheio de desafio dos 21 dias aí, né? Porque como ele era cirurgião plástico, ele percebeu que nos pacientes dele, eles demoravam cerca de 21 dias para se acostumar com o novo rosto. Fazia, sei lá, mudava o nariz. E aí demorava cerca de 21 dias para ele Você se tocar que você assimilar era aquela pessoa. Exatamente. Só que isso caiu por terra, porque quando você coloca aí um desafio de 21 dias, muita gente consegue criar um hábito de fazer alguma coisa em 21 dias, mas Perde muito rápido também. sim, não consegue sustentar no longo prazo. Então, no mínimo 66 dias, e aí pode variar. Um ano, depende do. Vamos colocar aí 2 meses e meio, 3 meses. Entendi. Eu falo isso porque, assim, a gente gosta de começar com prazo, né? Tipo, um prazo determinado. Então, só fazendo um apanhado, para a gente começar a ter bons hábitos. Primeiro, exame de consciência, pra eu perceber a realidade, onde eu estou, quem eu sou, como eu sou, onde eu quero estar, quem eu quero ser, como eu quero estar. Então, o primeiro passo é esse. Sim. Um exame de consciência, aquele autoconhecimento que a gente quer trabalhar aqui. O segundo é definir hábitos atingíveis. Definir Ou um objetivo. o objetivo. Ter clareza de objetivo. Mas não é um objetivo de quero perder X quilos. É um objetivo. O melhor tipo de objetivo é o de identidade. Quero me tornar uma pessoa saudável. O que uma pessoa saudável faz? Não, sejamos sinceros, quero ser gostosa. O que uma pessoa gostosa faz? Como ela se alimenta? Como ela pensa quando ela não está com vontade de treinar? Você começa a fazer perguntas de como essa pessoa agiria. Como eu agiria se eu fosse essa pessoa? Se surgiu a oportunidade de comer um hambúrguer numa terça-feira, meio-dia. A pessoa gostosa ia optar por comer esse hambúrguer com a batata frita, com sorvete e com refrigerante? Talvez não. Uma vez por mês, talvez. Então, é começar a fazer esse tipo de pergunta e meio que criar um alter ego. Agora eu vou agir como se eu fosse essa pessoa. E começar a colocar esses pequenos hábitos, essas pequenas doses de mudança de mentalidade no dia a dia. Tá. E é correto, então, porque pra gente pensar de forma prática para ajudar quem tá assistindo. Seria correto, então, a gente partir dos 66 dias, a pelo menos 66 dias? É justo. Tendo consciência de que existem hábitos que vão te demandar mais, mas não starte, não ache que virá antes de 66 dias. A gente pode partir E desse nem número. bata o pé achando Que é só que é só os 66. Partir, né? Pelo menos 66 dias. Muito bom, muito bom. A gente separou aqui para falar sobre a diferença entre hábitos e costume. É muita a questão do meio, que a gente conversa muito, que a gente fala muito. Muita coisa é hábito e vem do meio, e tudo é costume e vem do meio. Muita coisa é hábito, vem do meio e muita coisa é costume. Primeiro vamos diferenciar. Hábito é que nós somos ativos, sujeito ativo, é aquilo que a gente quer fazer, é aquilo que nós queremos fazer. Eu quero fumar, é um hábito, é um mau hábito, mas é um hábito. Eu quero comer doce todo dia depois do almoço, é um hábito. Eu quero acordar todos os dias às 4 da manhã e treinar. Também é um hábito. Você querer não significa que vai ser difícil você não querer.
Sim, mas Vai ser fácil você não querer. o fato de ser hábito, ele vem do querer. Ele do verbo querer. Sujeito ativo, eu quero, eu vou fazer. Seja mal, seja ruim, seja uma virtude, seja um vício. O costume não, nós somos um sujeito passivo. Eu cumprimento a Carol com um abraço, porque o brasileiro faz isso, 2 beijinhos no rosto. Ou se não, um aperto de mão. É um costume, eu sou um sujeito passivo, a sociedade tem essa reação, esse comportamento social, e eu faço isso. Essa seria a diferenciação. E como nós vamos entrar aqui num tema delicado que é o meio. Como eu tomar essa consciência, né? O que eu preciso fazer para o costume não me levar a maus hábitos, por exemplo? Além do exame de consciência, de onde você está, para onde você quer ir, ser intencional. Chega um momento, eu falo por mim, que você vai precisar falar alguns nãos. E o não dói. Dói muito. Se você tá, em um meio onde as pessoas bebem, fumam, usam droga, só gosta de balada, não lê um livro, enfim, tem hábitos que você também tá tendo esse tipo de hábito, você quer se desvincular desses hábitos, é muito complicado você ser a ovelha negra aqui nesse meio. Ou você vai ser a pessoa que arrasta, o que é o mais difícil, que arrasta todo mundo para esse meio, ou você vai ser levado Você junto vai com ser eles. Então, o ideal é você sair desse ambiente, construir um novo ambiente. E muitas vezes isso não é possível fisicamente, porque às vezes essas pessoas estão dentro da sua casa. A pessoa tem uma família que não se alimenta bem, tá todo mundo ali só pede comida de fora, ou fritura, come óleo. fritura, a comida que a própria pessoa faz não é nem um pouco saudável, e aí eu quero fazer uma dieta. Como que eu vou fazer dieta nesse meio? Gente, Primeiro, é uma coisa bem delicada de falar, mas muito real. Você pode perceber que uma família que o filho é gordinho, o pai é gordinho, a mãe é gordinha, a avó é gordinho, o tio e assim vai. na maioria das vezes. E é muito interessante, porque você falando da dificuldade de falar não é muito difícil, porque nós somos seres sociais. Falar não para quem nós amamos é quase impossível. E geralmente a gente acha que a nossa mãe está nos amando, entregando aquele torresmo frito maravilhoso todo domingo, mas não, tá errado. E como falar, não, mãe, não vou comer o torresminho, né? Então, a questão do não, e principalmente o não para as pessoas que nós amamos, é muito difícil. E vai existir uma resistência muito grande, porque dentro desse meio, por exemplo, às vezes as pessoas não vão compreender que você quer mudar. Talvez vão começar a te criticar. Te julgar. A pessoa que tá fazendo dieta, vai fazer dieta pra quê? Você tá linda. Mas você só quer ser mais saudável, sabe? Você só quer cuidar da sua vida. E aí as pessoas vai ter quem te coloca pra baixo, vai ter quem te desincentive de ter esses bons hábitos, porque pra essas pessoas não é normal isso. E você falando disso de quem coloca pra baixo, eu não sou a amiga que se você virar pra mim e falar, ai, tô precisando emagrecer, eu vou virar pra você e falar, nossa, mas você tá ótimo. Não, se você quer emagrecer, emagreça. Agora, se você tiver gordinha e falar, não, tô ótima, assim, eu falar, eu acho que talvez você pode ver a saúde que não tá muito bem. Então, eu não sou muito a amiga que passa a mão na cabeça. Mas você falando dessa questão da família que vai te julgar e tudo mais, é interessante porque no meu processo de conversão, eu bebia muito mesmo, ia muito pra bar, essas coisas, assim, farra, e já era padrão. Sexta-feira eu saía do escritório para boteco e tudo mais. Não frequentava a missa, a minha forma de me vestir, de me portar era totalmente diferente. Aqueles que me amavam sempre falavam assim: não, você tá ótima assim, ah, vamos beber mais, vamos. Nananã. E quando começaram a presenciar, conviver com o meu processo de conversão, você tá muito chata. Você vira pessoa chata. Você tá muito chata, você não quer mais beber, nananã. Pra que malhar desse tanto? Pra que Exagero. acordar 4 horas da manhã? Não dá pra sair às 6? Não, não dá porque eu trabalho muito. E mesmo se 10, eu quero acordar às 4, entende? Então é interessante que você vê. Ai, você tá linda assim. Mas quando você malha e tá dando um duro, ninguém vai virar pra você e falar, ah, vai, continua, tá linda. E tipo assim, não, não vou sair hoje porque eu não quero comer tal coisa e tá difícil resistir à tentação. Ou sai, fica na água com gás, todo mundo chapando, nossa, a Liz já tá chata. Uma bitolada. Vai me atolada. Então, o meio, até com as pessoas que a gente ama, ou ele te eleva e te leva muito longe, ou é sua ruína, é o meio. E, inclusive, seu pai, sua mãe, seu marido, seus irmãos, seu melhor amigo de infância, eles podem ser sua ruína. Sim. Às vezes essas pessoas te amam, mas ainda assim, os hábitos dela podem te levar para
para um caminho que você talvez não queira ir. E tá, eu vivo nesse ambiente, eu não tenho como sair da casa dos meus pais ainda, o que que eu faço? Então, existe uma maneira de você modular o seu microambiente. O que que é? O conteúdo que você consome na rede social. O que que você está consumindo? Para quem que você está olhando? Com quem que você tá, em quem você está se espelhando? Você pode Depositando energia. você pode começar a seguir pessoas que têm os hábitos que você gostaria de ter. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa que treina, que é mais fitness, que se alimenta melhor. Começa a seguir pessoas que têm esses hábitos, porque aí você vai ver o story da pessoa lá na academia, você vai se sentir instigada aí. Eu não vou falhar, fulana foi. Então, tem como você começar a fazer essa modulação de microambiente. E você também vai precisar analisar as pessoas que estão fora da sua casa. Tudo bem, eu não posso mudar as pessoas que estão aqui. Mas para quais ambientes eu posso ir que vão ter essas pessoas que têm esses hábitos que eu quero ter? Por exemplo, a Lídia criou um clube do livro para a gente reunir mulheres que têm vontade de se autodesenvolver. Quer ser mais intelectual, quer estudar livros, quer, enfim, ter perto pessoas que têm os mesmos objetivos. E isso ajuda, porque às vezes você está passando por alguma situação ali, você conversa, você desabafa, aí a pessoa vem com um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que te faz olhar diferente para aquela situação, e você pensa, nossa, eu poderia realmente agir diferente. Então, Sim. faz toda a diferença essa Eu escolher me pessoa com quem você vai estar. A gente não tá falando que precisa, né, romper 100% todos os vínculos com pessoas que são muito diferentes ou estão em lugares muito diferentes daquele que você quer chegar. Inclusive, eu tava conversando com o Danilo esses dias, sem prepotência, eu tava pensando, existem pessoas que são muito diferentes do que a gente faz, pensa e fala, que vivem uma vida muito diferente da nossa, principalmente levando em consideração esse processo de conversão, mas elas precisam do nosso exemplo. Não tô falando, não quero ser prepotente de falar que nós somos incríveis e nós somos exemplo, não, mas para que a pessoa consiga pegar de mim exemplos positivos. Obviamente eu tenho meus vícios, eu não sou uma pessoa extremamente virtuosa, mas eu trabalho para ser. Essa questão do Pode parecer um pouco chocante, assim, o que eu vou falar, mas eu acho que eu nunca nem comentei isso com vocês. A questão do clube do livro, eu criei justamente porque eu queria criar uma bolha. Eu queria criar uma bolha por dois motivos. Primeiro, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que. Gente, não é prepotência, juro que não é. Mas eu percebi que geralmente eu era a melhorzinha do meu grupo. Eu era que estava ganhando mais dinheiro, eu era que estudava mais e eu nem estudava. Eu era que já tinha viajado para mais lugares, eu que eu nem tinha viajado muito. Então, eu estava no meio onde eu era relativamente com maior destaque. Eu falei, Zona de tá conforto. errado. Eu estava numa zona de conforto. Tanto é que quando eu comecei a namorar o Danilo, ele conversava as coisas comigo, eu ficava tipo assim, eu não faço ideia do que esse menino tá falando. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, você precisa estudar. Eu falei, Deus me livre estudar, eu sou advogada, eu trabalho o dia inteiro lendo, você quer que eu vou estudar? E aí eu fui convivendo com ele e ele falava de coisas que estavam muito além da minha caixinha da advocacia. Eu falei, eu preciso estudar. E ele me colocou no meio onde eu não era mais a melhor. Eu preciso estudar. Eu preciso me diferenciar. Se eu não me destaco no financeiro, eu preciso então me destacar no intelectual. Se eu não me destaco no intelectual, eu preciso então me destacar na minha performance atlética, esportiva. Eu preciso tentar me destacar em alguma coisa. Não tem como eu só ser meia boca. E aí foi quando eu falei, gente, eu preciso fazer uma bolha onde mulheres que tenham noção, senso de realidade e tenham coragem de falar em voz alta, oh, eu quero ser uma esposa troféu. Ou não, quero correr 40 quilômetros à tarde, quero viajar, não sei para quanto correr meus 40 quilômetros. Ou cada uma na sua personalidade, com seu objetivo, mas sem vergonha de falar o que quer. Sem Sim. medo dessa sociedade mimizenta, achar que ser esposa troféu é um absurdo. Ou achar que ser uma atleta, uma mulher atleta, crossfiteira, corredora, é um absurdo. Não é um absurdo, é o meu objetivo. Obviamente que eu, como católica, tenho minhas convicções, mas é só eu. Essa é o que eu quero. Isso é o que eu quero. E a nossa bolha, o nosso ambiente, ele tem que nos impulsionar a ser o que a gente quer. Obviamente, nos alertando para aquilo que é melhor, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu tô indo no extremo demais, eu tô indo morninha demais, porque o ambiente é tudo. Nós somos seres sociais, a gente nunca quer falar não para não ser isolado, para não ser excluído, Pertencer. para pertencer. E a primeira coisa que, se você quiser adquirir bons hábitos, tenha em mente: é solitário. É solitário.
Eu deixei muito amigo pra trás, muito pra trás. Tem aquela coisa, né? A sua vida nova vai te custar a atual, vai te custar a sua vida anterior. Você vai precisar falar alguns não. Claro, tem a questão dos laços que a gente não vai precisar romper completamente, mas você vai precisar se colocar em lugares que vão te desafiar. Essa questão da mudança da perspectiva mesmo foi uma coisa que mudou muito em mim, dentro do Clube do Livro. Seja por escolher uma leitura diferente para mudar a nossa visão de mundo, de como as pessoas enxergam, por exemplo, a religião. Eu era uma pessoa que tinha pavor de religião. Ojeriza. E hoje em dia eu tenho uma escuta muito melhor. Eu quero saber o que as pessoas estão, qual que é o ponto de vista delas. Então, assim, é um ciclo, não é um ciclo religioso, porque muitas têm religiões diferentes, né, da católica, mas são pontos de vista. Então, Sim. muda completamente a forma como você, muda a sua lente, a forma como você enxerga o mundo. Isso é maravilhoso. Isso só tem a nos acrescentar, né? Porque imagina, eu gosto muito de estar em ambientes católicos, principalmente mais conservadores, mas quando você pega uma testemunha de Jeová, que você sempre soube através de piadinhas jocosas que não podia comemorar aniversário, e aí você só sabia que era uma piada que não podia comemorar. E aí quando você descobre, ela te ensina por que que não pode, você fica, olha, faz sentido. Você pega um adventista, por que você descansa no sétimo dia, no sábado? Me explica o que está acontecendo. Você pega uma católica que se decepcionou muito, foi embora, se revoltou com a igreja e depois volta. Ou você pega uma pessoa que quer, mas ainda se sente desconfortável e precisa daquele acolhimento, porque isso é fé. É uma coisa que eu estava conversando ontem. As pessoas torcem muito, a gente está até desviando aqui um pouco o assunto, mas rapidinho. As pessoas torcem muito o nariz para religião, não estou falando católico protestante, religião, qualquer um. Porque eles olham para a religião da perspectiva humana. Doutrina. Não, não é nem doutrina, mas a cara da pessoa. Tipo assim, você fala de evangélico, já olha esses pastores cheios de escândalo e essa loucura. Você olha para padre, você lembra do padre Robson, por exemplo, que roubou e fez aquela. E padre que estupra criança e um monte de absurdo. Então, quando você fala da religião, você liga ela ao rosto de uma pessoa. Sim. Você não para pensar que eles são dogmas e doutrinas que te ajudam a ordenar a sua forma de manifestar a sua fé. Porque nós somos seres humanos, animais, racionais, que precisam de uma instrução. Da mesma forma como assim, a gente instrui, ó, eu fiz assim, assim, assim para adquirir hábito, uma religião específica, ó, se você quiser a sua forma de agradecer, agradece assim, assim, assim. E pode, sim, você pode se identificar com isso. Então, tudo tem um beabá, né? Aquilo que a gente estava conversando, a gente falando aqui da vida, da virtude da ordem. Eu acordo todo dia às 4, rezo, treino, tomo café da manhã, trabalho. Nanana. É nessa ordem. É exatamente nessa ordem. Ah, Lídia, mas você tá falando que o jeito que você vive é certo? Aham. É nessa ordem, arroz e feijão. 2 mais 2 são 4. Eu não preciso ficar inventando um papo coach que eu preciso inventar a dieta do. Nem sei. Todo dia é um desafio diferente. Nem me fala de dieta, que eu já torço o nariz. A dieta do soro, Da carne. a dieta pastosa, a dieta whatever. Então é o arroz com feijão e ovo. Simples assim, comum assim. Então o meio, esteja no meio de pessoas comuns, normais, comuns não, Normais. normais, e no meio que te desafie e te faz bem. Não aceite elogios falsos, só Mãozinha no ombro. tapinha nas costas. E falando sobre hábitos, é importante também, gente, a intelectualidade hoje é muito importante. É importante a gente estudar, a gente saber a definição das coisas, o que que é cada coisa. E hábito não é nada mais, nada menos do que possuir algo, né? E ter poder, inclusive, sobre você. É o que a gente falou no início do podcast. Se eu não controlo eu, o que que eu vou controlar na minha vida? É o possuir o autodomínio. Eu quero ser o Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil se eu não tenho controle sobre mim, sabe? Então, assim, tenha controle sobre você, domine sua vida, domine o que você quer e vá atrás disso. Não tem receita mirabolante pra isso, né, Não. Carol? E não à toa, o hábito é com o hábito que a gente consegue as coisas, que você consegue possuir as coisas. Então, eu quero ser uma gostosa, eu quero ter um corpo bonito, é através do hábito que eu vou chegar nesse corpo. Eu quero ter saúde financeira, eu quero ser rica, eu preciso ter o hábito de poupar dinheiro, de investimento, de trabalhar.
enfim, de adquirir o dinheiro, né, de forma honesta, por favor. Inclusive, uma das primeiras coisas que a gente precisa ordenar na prática mesmo na nossa vida é a nossa vida financeira. E quando a gente fala de ordenar a vida financeira, não é ficar rico, não, de uma hora da noite pro dia. Mas é fazer uma planilha, o que que entra, o que que sai, o que que você tá gastando de iFood aí por mês? Para onde você poderia direcionar esse dinheiro? Para sua viagem, que você tanto sonhou em fazer aqui para a praia. Tem gente que sonha em ir aqui para Perinópolis e nunca vai porque nunca tem dinheiro, o dinheiro tá todo no iFood. Então, ordene, entenda, né? Tenha percepção, vamos sair um pouco do automático, vamos tirar a cara desse negócio aqui. Ter percepção do que possuir as nossas coisas, ter hábito de olhar para a nossa vida, né? De perceber o que está acontecendo no básico ali, no dia a dia mesmo. Sim, essa questão de ordenar a vida financeira primeiro faz muito sentido, porque numa matriz da nossa pirâmide, o que vem primeiro é a nossa segurança. É a capacidade, você ter o que comer, ter onde ter segurança, onde dormir, uma casa, ter dinheiro para poder fazer as coisas, e aí depois vem o outro, vem o social, Vai vem a saúde, o desencadeando. físico. Porque se você não se sente seguro, e isso é neurofisiológico, todo o resto vai ser uma ameaça para você. Nosso cérebro é primitivo. Então, ele evoluiu ao longo de todos esses anos, dos nossos ancestrais até hoje, com o objetivo de nos manter seguros. É por isso que ele guarda energia, é por isso que é difícil a gente construir novos hábitos. Ele está sempre tentando segurar a energia, Mais uma vez, o instinto animal. o instinto animal. Muito doido. E assim, muito bom a gente fazer até esse paralelo do instinto animal. Nós temos esse instinto da segurança, nós temos o instinto do prazer, o concupiscível, aquilo que a gente quer imediatamente. Então, assim, se eu sinto frio, imediatamente eu vou me esquentar, eu vou procurar alguma coisa para me esquentar. Então, é puramente instintivo. Aconteceu com você, você já reage. Então, o que que vai te diferenciar do animal? É o racional, é ter o hábito de fazer um exame de consciência, de ordenar a sua vida financeira, relacional, a sua saúde, a sua relação com. Muitas mulheres, muitas amigas conversam comigo. Você sabe qual é o objetivo delas? Arrumar alguém, arrumar um parceiro. E um objetivo extremamente honrável, válido. Qualquer objetivo. Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas julgam muito, né? A mulher que quer casar e ter filho só. Não, eu quero só casar e ter filho. Nossa, mas você vai viver a sua vida. É o que ela quer. E até para isso ela precisa adquirir hábitos, ela precisa ativar a feminilidade dela, ela precisa estar bonita. Não, ela não tem que se aceitar, não, ela tem que estar bonita, gente. Nós somos animais. Você vai se atrair por um homem feio, que você não tem De jeito admiração? nenhum. Ele pode até não ser lindo, maravilhoso, Brad Pitt, mas ele tem alguma coisa que te atrai instintivamente, animal falando, de forma animal. Então é a segurança. Acho que a gente conversou uma vez sobre o exemplo que o Danilo deu de que a mulher se sente completamente atraída pelo homem quando ele dá segurança em todos os ramos da vida do casal. Segurança física, segurança financeira, segurança emocional. Eu não sei você com o Vitor, mas a minha admiração pelo Danilo, quando eu fui mandada embora e tive que me virar profissionalmente. A segurança financeira que ele me deu de virar pra mim e falar: calma, eu tô aqui, eu seguro as A minha casa foi pontas. do mesmo jeito. Então, a nossa admiração não sobe, Total. não cresce. Total. Você ter a plena certeza que ele tá ali, ele tá sendo provedor, ele tá Você tá cuidando de mim. segura? É completamente necessário que a gente se sinta segura, né? E É uma linha, né? Vocês estão vendo? Tudo, a base começa na ordem. Ordenar a vida, ordenar sentimentos, ordenar tudo. você estava falando sobre as suas amigas perguntarem, querendo um relacionamento. O relacionamento a gente também trabalha com hábito. Porque o fato de você estar mais bonita, você vai precisar ter o hábito de se cuidar. Seja passar uma maquiagem, melhorar a sua aparência mesmo, mas também o hábito de procurar ter inteligência emocional, estudar, de se desenvolver. Porque, tá, tudo bem, você quer arrumar um relacionamento que o cara seja provedor, forte, seguro, bonito, tananã, mas você tá sendo essa pessoa também? Porque às vezes você tá querendo muito e você não tá sendo nem um pouco Não tá daquilo se que você quer. esforçando, nada. Porque que homem desse jeito, com essas características que você tá procurando, vai querer uma mulher que vive se colocando pra baixo, se fazendo de vítima, não só briga, só enche o saco, Não tem uma mulher chata, conteúdo, não sabe não é conversar. inteligente. Então, eu assisti um podcast uma vez, acho que foi o Guto Galumba que falou, brigando com um homem. Ah, que eu quero uma mulher assim, 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 assado.
Mas você tá se preparando para você é o homem que é digno dessa mulher? Não, quando eu achar mulher, eu vou ser assim, assim, essa. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, você quer um varão? Você tem que ser uma mulher que, gente, e não tem nada de errado nisso. Você tem que ser uma mulher que vai atrair esse tipo de pessoa. Então não tem como, feminilidade tem que estar lá em cima, tem que, gente, mulheres tem que se arrumar, tem que se cuidar. Não é padrão Angelina Jolie, não é padrão de beleza, não existe padrão de beleza. É cuidado. É cuidado, É muito limpeza. é limpeza. É muito nítido. Você olha para uma mulher completamente desleixada, você olha para ela, você já dá um. Você olha para uma mulher alinhada, roupa passada, cabelo E o homem lavado. também. A Às vezes, barba por fazer, o cabelo sujo. às vezes não dá tempo de lavar o cabelo, faz um copo, passa um batom vermelho para tirar a tensão do cabelo sujo. Todo mundo, quando me vê de batom vermelho, fala: tá cabelo sujo, né? Cabelo sujo para tirar o foco. Mas dá uma cuidada, né? Com sinceridade e vamos derrubar tudo isso que tá todo mundo falando e criticando. Não posso ser, não posso fazer. Assumo pra você que você quer ser sarada e vai pra academia ser sarada. Não precisa ir pra academia pra ter saúde. Pode ir pra academia pra ser bonita e sarada e ter barriga tanquinho. Ou ser braçuda, que tem mulher que tá doida no bração definido. Pode ir também. Então, assim, Independente do objetivo, principalmente nessa questão de saúde e hábitos de saúde, uma coisa vai ser relacionada à outra. Se você for para academia com o objetivo de ficar sarada, consequentemente você vai conseguir saúde. Se você for com o objetivo de conseguir saúde, você vai ficar sarada em algum momento. Mas precisa ser é o entendido. efeito dominó, né? Você bate no e vai levando. A gente brincou ontem, mas é até verdade. Eu desafio você a fazer o que a gente faz todos os dias. Sua vida não vai melhorar. Eu até ia vender um curso. Eu brinquei com a Carol, falei: Carol, eu vou vender um curso de te ensinando a ser uma pessoa normal. Seja uma pessoa normal, acorda, treina, reza, gente. Não precisa rezar pra Deus, não, mas reza, tem um momento, alimente seu espírito, sua alma. Acorda, reza, treina, come, trabalha, leia, se relacione com seu amigo, ou com seu marido, ou com a sua amiga, ou com sua esposa. Se relacione e vai dormir no horário certo e acorda e faz tudo de novo. Faça isso. Básico. Durante o básico, arroz com feijão. Faça isso durante 66 dias e 67, 68. Não vai sobrar tempo para neuro, não vai sobrar tempo para encher o saco dos outros, não vai sobrar tempo para arrumar problema, não sobra tempo. E você vai ver que funciona. A minha vida tá funcionando, a sua vida tá funcionando? Tá ótimo, graças a Deus. Mas assim, isso é muito importante, a gente ter uma rotina que vai guiar esses nossos hábitos, mas a gente também não pode se apegar à perfeição, principalmente nesses primeiros 66 dias. Por quê? Você vai se frustrar, independentemente. Você Mesmo não se você tem, estiver fazendo tudo certinho. mesmo se estiver fazendo tudo certinho. Ou você vai se sentir insuficiente, ou você vai achar que tá fazendo mal feito, não importa. Desde que você esteja fazendo, você começa, você sustenta e depois você melhora. Porque se você começa querendo dar tudo de si, em algum momento você vai ficar cansada, você vai se sentir exausta e não vai conseguir sustentar mais. Vai pensar: isso não é pra mim, eu sou indisciplinada e não sei o que, não sei o que lá. Vai começar a criar um monte de historinha na sua cabeça, que é a autoquerida sabotagem que tá entrando no seu ouvido aí, fazendo você desistir de uma vida que vai ser incrível pra você. Então, estabeleça suas metas, comece a fazer uma Metas rotina execuíveis. normal, mas não desista se não der certo todos os dias, porque não vai dar, não dá pra todo mundo. Essa questão de estabelecer metas possíveis de serem cumpridas. Eu aprendi isso com o Danilo e é muito real. O maior incentivador do mundo é o resultado. O maior. Se você faz qualquer coisa e tem resultado, você fica assim, Você começa a ter cheio de gás. uma rotina ali na academia, na alimentação, você começa a perceber que suas roupas estão ficando mais largas, você nem perdeu gordura, você só desinchou. Você já começa a ficar mais animada. Nossa, tá funcionando. A roupa já tá larga. Ou pra quem quer ganhar, a roupa já deu uma apertadinha. Já deu uma apertadinha. É muito. Se você começa a correr. Eu sou muito competitiva. Se eu começo a correr com pace de 8 cai pra 7,59, eu já cai um pouquinho. Resultado. É em todos os aspectos. Semana passada eu tava muito saturada da minha profissão. Sou advogada, como eu falei, tava bem cansada. E eu conversei com Deus, falei: Deus, me mostra meu propósito de vida. Sigo na antropologia, vou tentar influenciar pessoas, trazer esses feeds, esses insights para as pessoas, ou continuo na advocacia. A advocacia tá me saturando, ela tá acabando comigo. No dia, saiu a sentença de um processo com um valor muito alto que eu estava esperando há um ano.
E assim, essa era uma da minha lista de clientes, era o meu processo mais tenso, mais grave de todos, e uma sentença 100% procedente, assim, um fruto de um trabalho muito modéstia abaixo, muito bem feito, do início ao fim. Então, é o resultado, me deu energia para eu continuar advogando. Me deu tanta energia que nesse dia eu fechei mais 3 contratos. Nossa, Do tanto que eu que falei, eu bênção. nasci pra fazer isso aqui mesmo. Então, vamos fechar contrato porque eu dou conta de resolver esse problema. É resultado. E você só vai ter resultado fazendo bem feito. E só se faz bem feito executando várias e várias vezes. Você não vai Várias começar a fazer vezes. bem feito no primeiro dia. Pouco pequeno para você não se frustrar. O exemplo da leitura. Você não vai conseguir ler Tolstói em um mês. Coloca 5 páginas por dia. Nem com o primeiro livro. Mas faz alguma coisa, tenha poder sobre si mesmo. Dica prática. Pega uma listinha, um caderninho, um papelzinho, seu bloco de notas do celular. Faz aqueles de dar check, porque automaticamente quando você executa e você vai lá e dá o check no seu bloco de notas, no seu checklist, o seu cérebro libera dopamina. Dá Você vai se prazer. sentir mais motivada para fazer a próxima tarefa e o próximo dia e o próximo. Então, isso te instiga. Dopamina e motivação estão interligados. Não interligados, é uma coisa leva a outra. São siameses. Gêmeos Sim. siameses. Você tem a dopamina e você tem a motivação. Sem ela, a gente não vive. Hoje em dia, eu vou falar de detox de dopamina, isso nem existe, tá? Não cai nessas conversas, não. Porque é um neurotransmissor que está intrínseco dentro do seu sistema nervoso. Como é que você vai fazer? Como é Tudo que que você a vai gente vai tirar? fazer no dia a dia vai acabar, né? E eles falam desse detox. O que que eles sugerem para fazer um detox de dopamina? Essa rotina. Uma Porque rotina assim, que você evita ser hiperestimulada. Por exemplo, excesso de conteúdo rápido, ou excesso de comida ultraprocessada, rica em açúcar, gordura, enfim, muito estímulo, muito açúcar, muito gostoso, eu não tenho que dá como muito zerar prazer. a dopamina, mas Não você tem. pode dar uma regulada. Sim, é porque existem dois tipos de dopamina: dopamina tônica, dopamina fásica. Dopamina fásica é essa dopamina barata que o pessoal fala, Isso. que é essa, você consome A o Reels batatinha rápido, frita. vem uma enxurrada de dopamina. Aí você tem um receptor ali, aí vem essa dopamina barata. Aí você come uma comida ultraprocessada, outro receptor pega essa dopamina. E aí vai entupindo todos os seus receptores, e aí chega o momento de você fazer uma leitura de uma página do livro, você não consegue, porque acabou o receptor. E aí a dopamina que era para ser a tônica, que ia ser devagarzinho, que você ia se sentir motivada, que você ia relaxar lendo o seu livro, não vai ter mais, Não vai porque acabou o funcionar. receptor. Então, o que você tem que fazer? Evita, não é acabar, porque hoje em dia é impossível, gente, você falar que vai fazer o detox não tem como. Você vive num mundo que tem tecnologia, que você depende da tecnologia, então você precisa usar com parcimônia, intencionalidade, intenção. Vou consumir Reels? Vou. Vou consumir por 30 minutos. Coloca um despertador. Que o despertador tocar, você tira o celular da mão e vai fazer outra coisa. Intenção. E muito cuidado com o que consome, né? Muito cuidado. A gente consome muito lixo. Duas coisas. Essa questão da dopamina, no meu meio, tem uma discussão muito extensa, muito calorosa sobre a pornografia. É tão grave, fisiologicamente, essa questão da dopamina, que existem homens que desenvolvem impotência sexual porque estão tão viciados, estão tão hiperestimulados com a pornografia que não conseguem mais sentir prazer com a pessoa de carne e osso, né? Então a gente acha que é só simplesmente pegar aqui e não tem consequência nenhuma. Mas não, é como se você foi falando, fiquei imaginando a pecinha do Lego quando ela É relaxa, igual uma pecinha de que leve. relaxa O e rece... não fica, a né? dopamina e o receptor que a gente tem no nosso sistema nervoso é isso. A dopamina vem, ela encaixa numa pecinha. E esse receptor aqui já está ocupado. A dopamina que você entregou para ele faz toda a diferença. Se veio de uma coisa hiperestimulante, tá ocupado aqui. Na hora que você quiser ler um livro, você não vai conseguir concentrar para assistir, para ler a página do livro todo. E essa pecinha relaxa, né? No sentido de o efeito da dopamina durar mais rápido e eu ter que consumir mais. Não é que ela relaxa, mas ela está ocupada. Seu receptor está ocupado com esse aqui. Então, quando o seu sistema pensar, eu não preciso mais de dopamina, aí ele desliga. Aí não importa o que você entrega para ele, Não você não vai. vai se sentir Eu fico motivado. pensando na droga. Eu Você ia tem dar esse exemplo. overdose porque um pouquinho da droga não satisfaz mais, né? Aí você põe mais e mais e mais no seu organismo. O que que aconteceu? Esse negócio é porque Acabou os receptores, não tem mais você receptor. queimou tudo que você dá, você Sim. queimou todas Aí as não fichas que dá importa, pra você queimar. não importa quanto você Você joga. vacilar, não vai resolver. E quando você tá procurando aquela Você sensação, sempre vai querer mais e mais e mais. caramba. É muito grave, né? E a gente faz sem perceber. Eu quase não rolo muito feed, mas quando eu pego pra rolar, vai embora 40 minutos, eu nem vi. Eu nem vi. Esses dias eu deitei no sofá, foi embora 1 hora do meu dia.
Yes. Uma hora. Eu acordo 4 horas da manhã atrasada e eu perdi uma hora. Você perde completamente a noção da realidade do que está acontecendo. O tempo simplesmente vai. Come, engole meu tempo. É muito, muito doido isso. E a gente separou aqui também para falar da desordem, que ela gera uma sinergia entre os problemas. Assim como você deu o exemplo de que os bons hábitos eles vão desencadeando melhor em várias áreas da nossa vida, né? Por exemplo, o exercício físico vai te deixar mais bonita, vai te deixar mais saudável, então te deixa mais saudável, você gasta menos com Médico. com médico, com remédio, com besteira, com comida cara, besteirenta, fica mais bonita, atrai um bom parceiro, tem mais disposição, então consegue trabalhar mais, estudar mais, Se sente mais confiante. mais confiante. É assim também com os problemas. Um problema vai desencadeando o outro, né? Igual o efeito dominó. Falando da questão do sono, por exemplo, porque a gente começou falando, se você não tem um bom sono, você vai gerar um problema ali. Tá, eu não vou ter tanta energia para trabalhar. Se eu não trabalho bem, dependendo do tipo de trabalho que você executa, você não vai ter um bom desempenho. Cadê o dinheiro? Se você não tem energia para. Você não dorme, você fica estressada. Suas relações Pessoais vão pro saco. não tem Essa semana eu estava assim. Você não dorme, você desregula seus hormônios de saciedade, apetite, e, consequentemente, você não vai ter a capacidade cognitiva que você teria se você tivesse dormido bem, nas suas escolhas com a sua alimentação, por exemplo. Então, você não vai racionalizar na hora de decidir se. É muito melhor para você comer um balde de batata frita com refrigerante, sobremesa, nananã, do que você escolher comer uma salada com frango, com arroz, com comida de verdade. Porque tá tudo bagunçado. Um problema vai atraindo o outro. Consequentemente, você vai engordar. Aí Vai vai desenvolver doenças. ficar doente, não vai se Vai ficar sentir estressado confiante. e vai brigar com todo mundo. Vai ficar feio e não vai entrar em ninguém. O trabalho tá ruim, tudo fica ruim. Eu estava assim essa semana, não dormi bem, muita preocupação, tudo. Não consegui não consegui ter um bom desempenho na academia, treinei muito mal e ficava muito cansada, fisicamente cansada, de forma que eu também não conseguia raciocinar muito bem nos meus processos, nas minhas petições e nos contratos que eu estava fazendo para os meus clientes. Minha paciência com o Danilo extremamente reduzida, com as pessoas totalmente reduzida, eu não queria conversar com ninguém, só queria ficar isolada e uma vontade de comer batata frita 24 horas por dia. Gordura, 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 gordura. Ou se não, carboidrato, né, pra virar açúcar. Eu só conseguia pensar nisso. Até que o docinho não me pegou muito essa semana, não. Mas o óleo. E, tipo assim, eu queria muito comer um macarrão, um arroz. Eu tava muito doida no carboidrato essa semana. Eu acho que era o meu corpo querendo energia, porque eu não tinha dormido. E regulação emocional. Se a gente vai tentar se regular de alguma forma. E aí vão vir esses desejos. Normalmente a gente associa a regulação emocional com a comida. Eu tô muito triste, preciso de um docinho. Ou tô muito com raiva, vamos comer. Não beber cerveja! Tô feliz, vamos beber cerveja, vamos comer. Então a gente sempre associa uma emoção com a necessidade de comer. Então a questão da regulação emocional é isso. A gente vai precisar encontrar maneiras de nos regular emocionalmente. Estou triste, estou com raiva, enfim, quais são as outras coisas que eu posso recorrer que não seja a comida? Fazer um exercício físico, uma leitura, rezar, enfim, vai para a igreja, fazer uma caridade, enfim, existem N maneiras de você buscar uma regulação emocional. E isso entra também na questão da inteligência emocional, né? Você saber, nossa, eu tô assim, então eu preciso de alguma coisa para ser a minha válvula de escape. Não é fuga. Você tem que sentir, sim, os sentimentos que a gente considera ruins, porque eles são importantes, todos os sentimentos que a gente tem existem por um motivo, Precisam mas ser sentidos. eles precisam ser sentidos, mas você também pode aliviá-los. O Sim. que você vai fazer com isso? Você vai deixar reprimido? Ordená-los. Ordená-los. Colocar ordem na casa. Dizem, inclusive, que trabalho voluntário libera dopamina fortíssima, né? Ajudar o próximo. Sim. Eu coloquei você falando que a gente tende a associar tudo à comida, comemoração. Será que é um costume? Um costume humano, um costume social? Para ficar aí esse questionamento. E para encerrar, só falarmos que a gente precisa colocar intenção em tudo que a gente vai fazer. Eu quero ser bonita, eu quero ser sarada, eu quero ser forte, eu quero ser rica, eu quero ser intelectual, inteligente, eu quero ser mestre, eu quero ser doutora. Colocar a intenção em tudo aquilo que a gente está fazendo. E para encerrar da minha parte, o recado que eu deixo para mim e para todo mundo que está assistindo a gente é
Nós somos seres especiais. Somos sim, nós somos uma criação divina especial. Somos animais, como eu disse, vamos nos colocar na nossa condição de animais, mas animais racionais, com a alma que precisa ser cuidada, que precisa ser alimentada. E a gente está numa era em que colocaram o ser humano no centro de tudo. Nós somos especiais, mas nós não somos tão especiais assim. Eu, Lídia, sou especial, mas não sou tão especial assim. Não é tudo sobre o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Então, se coloque no seu papel de animal racional, um ser humano especial. Tenha controle da sua vida. Pare de ficar, eu não consigo, eu não vou porque olham pra mim com a cara ruim, ou eu não vou fazer, eu preciso comer, eu preciso fazer. Não, tenha controle sobre a sua vida e pare de colocar tantas más vontades e maus hábitos no centro da sua vida. Acho que se a gente tem intenção de melhorar, não tem outro caminho a ser seguido a não ser estudar, se alimentar, se cuidar bem, ter muito cuidado com o que a gente consome. Vamos parar de consumir lixo na internet, vamos parar de consumir lixo no iFood, vamos parar de consumir lixo no Spotify, ouvir podcast que só vai te deixar ansioso e pensando como é que você vai fazer seu 1 milhão em 6 meses com a internet e música ruim. Vamos acalmar. Vamos olhar mais para o nosso dia a dia e tentar viver uma vida normal. Tá todo mundo vendendo muitos produtos para a gente ter uma vida extraordinária aqui e tá todo mundo adoecendo buscando essa vida extraordinária. E eu tô vivendo uma vida ordinária aqui, eu tô sendo tão feliz com ela. E o objetivo desse podcast é trazer todo mundo para viver uma vida extraordinariamente ordinária. Nas coisas simples do dia a dia. Feliz no simples. Feliz no simples. Da minha parte, eu queria convidar vocês a refletirem sobre autorresponsabilidade. Porque não basta a gente ser intencional, querer fazer as coisas, mas viver criando justificativas de por que você não consegue. Mas se é do seu interesse ser uma pessoa mais gostosa, ser uma pessoa mais inteligente, ter uma conexão melhor com Deus, com seus familiares, com as suas relações, é da sua responsabilidade buscar meios de alcançar isso. Mas por que não sei quem? Não interessa, é a sua responsabilidade. Não é sua culpa se você nasceu num meio onde as pessoas não estão buscando a mesma coisa que você, mas é a sua responsabilidade sair desse meio. Então, escolha bem o seu ambiente, escolha as pessoas que vão estar do seu lado, escolha o conteúdo que você vai consumir, mas principalmente seja autorresponsável para olhar para si, para olhar para o que você faz e botar intenção nisso. Eu quero isso, então é do meu interesse, é da minha responsabilidade. Eu que vou fazer. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Não esquece de deixar o like aqui. Uma palminha. É o começo, né, Carol? Eu espero que a gente consiga trazer muitos conteúdos úteis aqui. Dá pra viver bem. Dá pra comer um arroz e feijão gostoso. Compartilha aqui nos comentários também se você teve algum insight, se alguns dos nossos exemplos aqui mexeu com você de alguma forma. Vai ser muito bom ler. E sugestões de temas também, aceitamos. Vamos gostar. Até a próxima. Até a próxima.